A paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao nosso café espiritual, nosso devocional diário. E hoje nós vamos estar prosseguindo a nossa meditação através do livro de Isaías. Que Deus tenha a ministrar ao nosso coração hoje. Você está preparado? Mas preparado não apenas para ouvir, mas para colocar em prática a palavra de Deus. Já pegou a sua Bíblia? Ela nunca pode faltar, amém? Então vamos juntos? Eu sou a pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church Niterói e Maricá, Igreja do Reino, que fica em Niterói e Maricá, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Vamos juntos então nesse texto hoje que o Senhor vem para ministrar o nosso coração, para alimentar a nossa alma, para edificar os nossos corações, não é? Então, nós estamos nesse contexto bíblico, contexto, histórico que nós queremos... Aparecendo aqui o meu caderninho com meus apontamentos, as minhas anotações, as coisas que a gente acha mais importante, porque o nosso tempo é muito curto. E o nosso texto hoje está em Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quantas vezes nós já não ouvimos esse texto, né? Então, ele será o texto que hoje vai nos conduzir, não é? Nessa jornada que estamos próximo de terminá-la, né? No livro de Isaías, é claro. Então, no capítulo 39, queridos, nós vamos ver Ezequias cometendo um grave erro. Vamos lá para o capítulo 39. A embaixada da Babilônia. Então diz que Merodach Baladã, ele é enviado até Ezequias, né? Ele é um embaixador do rei da Babilônia. E aí, queridos, a gente vai ver que Ezequias tinha acabado de ser curado. Deus havia ouvido a sua oração. Deus o curou. Deus acrescentou 15 anos de vida a Ezequias. E o que Ezequias faz? Ezequias, ele recebeu cartas e presentes do rei da Babilônia, que soube que ele estava doente. Isso agradou o coração de Ezequias. Vamos falar a verdade? Quem não gosta de ganhar presente? Eu amo ganhar presentes. Quem não gosta de se sentir lembrado? Eu amo também dar presente. Nem que seja uma lembrancinha, né? Às vezes um agrado, uma lembrancinha com guloseimas. Eu acho que tudo, meus irmãos, é muito significativo no sentido da gente fazer um carinho, é como se a gente dissesse para a pessoa assim, poxa, eu lembrei de você, não é? Eu queria ter muito dinheiro para poder levar presentes assim para as pessoas que eu amo. E eu amo muita gente, meu Deus. E é claro, tem aquelas pessoas que são mais chegadas que irmãos. Ai, gente, como eu queria nesse momento assim de presentear, ter muito, muito dinheiro. Mas vamos lá, que o foco não é esse. Mas a gente está falando de Ezequias porque ele ganha presentes. E presentes, queridos, são agradáveis. Mas o que a gente faz quando a gente ganha presentes? Será que os presentes são um suborno? Será que os presentes que a gente ganha, ou até que a gente dá, tem alguma segunda intenção? Se eles forem com amor, porque tudo, meus irmãos, tudo Deus está vendo a intenção do nosso coração. E aí, a palavra do Senhor, a gente acaba se alongando em determinados pontos, né? Meu Deus, isso não estava anotado, mas vamos lá. Deus, ele vai, nos conduzindo através da palavra. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o que Ezequias faz? Aquilo agradou tanto ele, né? Aquilo deixou ele tão empolgado, aqueles presentes. Eu imagino que, como sendo presente de um rei, devem ter sido bons presentes. Ezequias pega esses mensageiros
leva a casa do tesouro, mostra a prata, mostra o ouro, mostra as especiarias, mostra os óleos finos, todo o seu arsenal, tudo quanto se achava nos seus tesouros. E diz a palavra de Deus no versículo 2, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Que imprudência, não é? E a gente vai ver a palavra de Deus nos dizer que foram esses que viram tudo, que depois saquearam o reino de Judá. Os babilônios invadiram, os babilônios levaram cativos, porque acredito que isso tem estimulado o rei a falar assim, poxa, eles têm muita coisa, porque foram o povo da Babilônia, né, que destituiu do poder a Síria, que era superpotência na época. Mas Deus havia dado uma palavra sobre a Síria. A Síria seria instrumento de correção, mas eles também, pela sua maldade, pela violência com que eles tratavam e se achavam, né, os superpoderosos. Eles eram arrogantes contra Deus. Então Deus falou, eu vou colocar vocês no lugar de vocês. E aconteceu isso. E foi a Babilônia que foi, né, instrumento para colocar a Síria no lugar dela. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Isaías, ele vai então a Ezequias e diz, e aí, Ezequias? Vamos botar numa linguagem coloquial, o que você fez, Ezequias? O que você mostrou para esses homens? E ele diz, eles viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não tenha lhes mostrado. Está muito, né, confiante, muito cheio de si. E aí Deus diz para ele assim, ouve então a palavra do Senhor. Vão vir dias em que tudo quanto houver na sua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. E coisa alguma, disse o Senhor, ficará. Os teus próprios filhos que tu gerares, eles vão tomar, e eles se tornarão eunuco no palácio do rei da Babilônia. E sabe o que Ezequias, ele tem a coragem de dizer? Boa essa palavra do Senhor. Porque na cabeça de Ezequias, diz aqui a palavra, pois pensava, haverá segurança dos meus dias. Meus irmãos, eu fico imaginando o que passou na cabeça desse homem para ele declarar uma palavra tão excepcional, porque a gente fica pensando, meu Deus, Deus está dizendo que tudo vai ser tomado dele, que tudo vai ser tirado dele por causa da imprudência, por causa da falta de sabedoria dele. E ele diz o quê? Boa parece essa palavra. Há coisas que são difíceis de nós entendermos, não é? E o bonito da Bíblia é que ela não esconde os defeitos das pessoas e não passa a mão nos defeitos. Deus deixa claro para nós, meus irmãos, que todo pecado terá a sua consequência. Pecado é pecado. Não tem pecadinho, pecadão. Às vezes o ser humano, ele tem a mania, não é? Nós, seres humanos, eu vou me incluir nisso também, de apontar o erro dos outros, mas se esquece dos seus próprios erros. Ou apontar o erro, eu sempre disse isso no Ministério das Déboras, né? As mães de oração. Nunca aponte o defeito dos filhos de outras pessoas. Primeiro porque mexe com filhos, está mexendo conosco. Mas existem pessoas que elas apontam, que elas julgam os filhos de outras pessoas e simplesmente se esquecem que os seus filhos também têm defeitos. Existem filhos, queridos, que apontam, não é? Que cometem pecados que, assim, pode parecer uma coisa boba para alguns. Ezequias, poxa Deus,
Está sendo tão radical. Ezequias só mostrou o que tinha no palácio, não era tudo dele? A gente às vezes é arrogante, né? Era tudo dele. Mas até nas pequenas coisas a gente tem que vigiar, para que o nosso coração não se ensoberbeça e ache assim, é tudo meu. Eu faço o que eu quiser com o que é meu. A gente não tem nada nosso, irmãos. Tudo é de Deus. É por graça e misericórdia de Deus. E Deus, ele tem os meios dele. A gente está vendo isso aqui com Ezequias. Deus tem os meios dele de mostrar que nada nós temos de nós. Tudo pertence a ele, tudo é para ele, tudo é por ele. E aí, eu não sei porque hoje eu perdi tanto tempo nesse contexto aqui. E aí eu vou ficar por aqui, nesse capítulo 39, porque os outros capítulos são tão longos que não vai dar tempo hoje, nessa sexta-feira, de nós entrarmos nos outros capítulos. Então a gente vai ficar por aqui. Mas que o Senhor, ele tenha ministrado ao seu coração através desse capítulo 39, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer para nós que o orgulho, ele precede a ruína, não é? Está lá em Provérbios 16, 18, eu até anotei aqui. Então, o orgulho, ele abre a porta para muitas perdas. Então, meus irmãos, que nós possamos estar vigilantes. Isso eu anotei aqui, ó. O orgulho abre portas para as maiores perdas. Só que eu anotei aqui, ó, capítulo 40, né? Eu fui fazendo o estudo, era para fazermos hoje até o 43, mas eu não sei porquê, não é? Deus nos conduziu hoje para que nós falássemos tanto e nos aprofundássemos aqui no 39. Então vamos lembrar? Ezequias foi curado, teve mais 15 anos e ainda assim ele não teve a vigilância. Ganhar presentes, eu vou repetir, é muito bom, mas cuidado. E agora eu me lembrando que vem épocas de eleições. Cuidado com os presentes que você recebe em troca de quê? Não joga o seu voto fora. O seu voto tem peso diante de Deus. Pessoas se aproximam dos crentes para poderem chegar ao poder. E depois que elas chegam ao poder, você já viu o que elas fizeram? Se elas fizeram como essas nações que Deus as julgou, que Deus pesou a mão sobre elas pela sua arrogância, pela sua soberba e as condenou? Ou será que verdadeiramente buscaram estar alinhados à família, à palavra de Deus? Então que você pense nisso, para que sejam presentes que você receba, seja presentes que você dá, seja pessoas que você recebe. O que você faz? De que forma? Que esse texto de Ezequias, ele possa trazer sabedoria de Deus ao nosso coração. Nós não temos, mas vamos lembrar o que diz Tiago: quem não tem, peça a Deus. Pai, nós queremos entrar em Tua presença, Senhor, e agradecer. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos orienta, nos direciona. Pai, nós queremos Te suplicar, Pai. Primeiro Te agradecer, porque o Senhor é esse que revela a Tua palavra aos nossos corações sempre por algum propósito, Senhor. Nada é em vão, Senhor. Então, onde a Tua palavra chegar nesse dia de hoje, Senhor, que sejamos instruídos pelo Senhor, que cada presente, Senhor, que nós formos dar, de forma alguma sejam com intenções, Senhor, dúbias, Senhor, mas sejam de coração, seja, Senhor, com amor e por amor, porque o maior presente nós recebemos, que foi Jesus Cristo, a nós, aos nossos corações. O maior presente, Senhor, foi dado sem cobrar nada em troca.
O Senhor se doou por nós, o Senhor se entregou por nós, para que nós tivéssemos vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância, Senhor. Então te glorificamos, rendemos graças, declaramos o teu nome, queremos profetizar, Senhor, vidas transformadas, porque para isso que o Senhor nos alcançou, para que outros sejam alcançados, Pai. E esse é o maior presente que nós podemos dar, Senhor, proclamar as boas novas, levar a tua palavra, ser testemunhas da tua palavra, Pai. Ter a sabedoria que vem do alto, Senhor, para examinarmos tudo, Senhor. Às vezes o inimigo da nossa alma é tão sutil, Pai. Então que tenhamos cuidado até nos presentes que ganhamos e o que está por trás, Senhor. O verdadeiro amor de Cristo ou intenções manipuladoras, dúbias, que não edificarão a nossa vida e ainda podem produzir o que produziram na vida de Ezequias. Peso de correção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de nós. E que nós possamos sempre, todos os dias, clamar a sabedoria que vem do alto, para estarmos orando e vigiando em todo o tempo. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui. Não terminamos, não é? Mas amanhã, né? Que nós possamos ir adiante, então, do 40 até o 43 e fazermos, então, esse fechamento desse bloco. Amém? Domingo, Escola Bíblica Dominical, na Kingdom Church Niterói, na Kingdom Church Maricá, reunião de oração, culto ao Senhor. Em Maricá continuamos celebrando os 2 anos da Kingdom, então você é o nosso convidado, nossos endereços estão nas redes sociais. Aqui eu me despeço. Compartilhe esse vídeo com alguém, leve a palavra de Deus a outros corações e sempre pedindo para que a palavra do Senhor, ela seja sempre a nossa bússola, o nosso manual. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te traga a paz que o mundo não pode te dar. Um beijo no seu coração, até amanhã. Shalom, Adonai.